Eu preciso primeiro da sua atenção. Por quê? Porque vamos tocar em alguns pontos que a maioria não está acostumada ou que ainda não ouviu algo sobre nesse sentido do discipulado, tá certo? Então, pode ser que a gente mexa um pouco no fundamento ou naquilo que a gente aprendeu até agora sobre essa temática. Vamos lá. Quando eu olho para o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, ele vai estar falando sobre a grande comissão. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Eu ia olhar para a Bíblia digital, mas deixa eu pegar aquela que está aqui facinho, pertinho de mim. Mateus 28, 19, o texto extremamente conhecido de todos os crentes, de todos os cristãos, mas eu queria fazer uma abordagem que nos dá base, tá? Que nos dá segurança, que nos dá gabarito para a grande comissão e, em especial, o discipulado. Mateus 28, verso 19, vai dizer dessa forma. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A instrução de Jesus aqui é fazer discípulos. Presta atenção nisso, tá? A instrução de Jesus, registrada em Mateus 28, versículo 19, é fazer discípulos. Agora, prestem atenção que essa mensagem não é simplesmente para os apóstolos, não é simplesmente para os primeiros seguidores de Jesus. Não era somente para aquelas pessoas que estavam naquela reunião em volta de Jesus, mas todas aquelas pessoas que seguiam Jesus ou que seguiriam a Jesus após a sua ressurreição. Em outras palavras, todos nós temos esta missão de fazer novos discípulos. Os primeiros discípulos, eles foram instruídos nesse sentido, e nós já vimos isso nas aulas que tivemos no curso sobre discipulado. Façam discípulos. Os apóstolos foram orientados a fazerem discípulos de outras pessoas, ou outras pessoas discípulos de Jesus, tá? Nós vimos também que esses novos discípulos estavam debaixo de um senhorio, e óbvio, é o senhorio de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. E essas pessoas, esses discípulos, precisavam obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou neste mundo, ensinou neste lugar. Os apóstolos precisavam ser discípulos obedientes, e um dos pontos da obediência era ensinar e preparar novos discípulos, que, por sua vez, deveriam ensinar e preparar novos discípulos. Assim, o trabalho se prosseguia no anúncio ao evangelho, na proclamação do evangelho, até a consumação dos séculos. Ok. Isso a gente já viu de uma forma mais trabalhada, detalhada, nos cursos, nas aulas que nós gravamos. Os apóstolos, eles são modelos para todos nós. São modelos. Não adianta eu querer encontrar um modelo para seguir se eu não olhar para os primeiros discípulos ou seguidores de Jesus Cristo. Porque esses apóstolos, eles cumpriram todos os requisitos de se tornarem discípulos de Jesus. Principalmente porque eles fizeram outros discípulos. Eles mesmos fizeram outros discípulos. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o Paulo tinha vários discípulos.
Quando eu olho para a história da igreja, o João tinha vários discípulos. A gente descobre aí Policarpo, a gente descobre outros pais da igreja que eram discípulos de João, que eram discípulos de Tiago, e foram levando isso para o resto de sua vida, chegando até cada um de nós. Em outras palavras, anota isso a partir de agora. Ser um discípulo de Jesus, ser um discípulo, significa ser chamado a fazer novos discípulos. Anota isso. Isso é importante, tá? Para que eu amanheça amanhã, indo para o meu trabalho, indo para a faculdade, indo para onde quer que eu vá, eu tenho que ter isso na minha mente. Se eu me considero, ou se eu desejo ser discípulo de Jesus, eu preciso entender isso. Anota. Ser um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. Portanto, é aqui que vai entrar aquela pedra que pode incomodar um pouco. A igreja precisa fazer novos discípulos. Pastor, mas na minha igreja faz muito tempo que a gente não consegue preparar novos discípulos. Não fazemos discipulado porque não chega ninguém na igreja. Não conseguimos reunir pessoas suficientes porque não chega ninguém. Ninguém visita. É isso que eu vou tentar conversar com vocês. Para ser uma igreja, para ser discípulo, é suficiente discipular ou fazer novos discípulos. A maioria das igrejas precisa fazer uma mudança urgentemente da sua consciência. Gente, quase todas as nossas igrejas olha para a estrutura, olha para as programações, olha para tudo aquilo que está organizado e pensa, pronto, agora eu estou preparado para crescer. Agora as pessoas vão vir até a minha igreja porque tem uma estrutura legal, tem uma programação bacana, segunda, terça, quarta, tem vários eventos. Mas a mentalidade não é essa. A mentalidade não é a programação da igreja, não é a estrutura da igreja. A programação é foca nas pessoas. Isso é o discipulado. É por isso que eu estou dizendo que pode ser que algumas bases sejam estremecidas a partir do que vocês vão ouvir agora sobre o discipulado, tá? Quando eu passo a olhar para as pessoas e menos para a estrutura, a instituição, isso vai exigir uma mudança de mentalidade. E algumas dessas mudanças serão radicais, serão dolorosas. Eu vou apresentar aqui só alguns exemplos, não vou conseguir abordar tudo hoje, apenas 3 exemplos, tá? Dentro do tempo que nós temos, 3 exemplos de mudança de mentalidade. O que é que nós precisamos fazer? Primeira mudança de mentalidade. Primeira, a minha igreja precisa mudar do realizar programas para edificar pessoas. Pastor, não entendi. Explica isso melhor. A maioria das igrejas se preocupa mais em realizar programas do que edificar pessoas. Nós devemos começar considerando quem são as pessoas que Deus nos confiou. Nós temos que começar a analisar como é que nós podemos ajudar essas pessoas a crescerem na maturidade cristã. De que forma essas pessoas podem servir com seus dons? Essa é a mudança de mentalidade que faz toda a diferença. É tipo assim, olha, eu tenho uma programação na minha igreja, eu tenho o meu ministério X,
e eu vou descobrir quem é que pode servir nesse ministério. Não. A ideia não é isso, não é a estrutura para saber quem vai servir. A ideia é o inverso. Quem é que eu tenho aqui? Quem são as pessoas que Deus confiou à minha mão? Quem foi que Deus mandou para a minha igreja? Aí eu vou olhar para essas pessoas no intuito de edificá-las, no intuito de torná-las maduras espiritualmente, para que elas possam servir. É diferente. Não é do programa para as pessoas, é das pessoas para os programas. Os novos ministérios, que é a preocupação de nós, pastores, eles vão aparecer, eles vão surgir. Mas só vão surgir à medida que a gente treinar os membros da nossa igreja a usarem os seus dons, os seus talentos, de forma diferente, de forma plural, em toda e qualquer oportunidade. Eu vou explicar melhor isso no segundo ponto. Mas anota isso, né, que é importante. O primeiro ponto é, eu preciso mudar como igreja, de uma igreja que realiza programas para uma igreja que edifica pessoas. O discipulado olha para a pessoa, edifica, trabalha a maturidade. O segundo ponto é que eu tenho que mudar a minha mentalidade de realizar eventos para treinar pessoas. O ponto 1 está ligado ao ponto 2. Preste atenção. Existe uma estrutura na minha igreja. Ministério de jovens, ministério isso, ministério de louvor, tem que fazer assim, tal. Essa é a minha igreja. Agora eu vou procurar quem vai servir na minha igreja e no meu ministério. Eu vou olhar para essas pessoas para saber quem eu vou encontrar. É o primeiro passo que precisa ser mudado, tá? Não é assim que funciona. O segundo passo é, eu tenho que mudar do realizar eventos para treinar pessoas. Como assim, pastor? É comum as igrejas adotarem uma abordagem de evangelização baseada em eventos. Eventos. Como é que, quando você fala sobre evangelização na sua igreja, o que é que você pensa? Culto de missões, culto evangelístico, o chá da tarde, o café dos homens. Para quê? Para a gente levar pessoas, a gente trazer convidados, para dar uma palavra. Às vezes nós chamamos um pregador de fora muito eloquente, o que nós chamamos de avivalistas ou evangelistas. Aí as pessoas vão até onde a gente está, porque nós convidamos e preparamos o cenário, preparamos um evento para que essas pessoas possam estar com a gente. Porém, quando a gente trabalha, por exemplo, na evangelização com eventos, eu tenho um dado para te passar. Estamos vivendo em uma era secular, absolutamente secular. Uma era pós-cristã. Estamos vivendo no Brasil e no mundo um momento crítico da religião, de forma que a maioria dos incrédulos não virá aos nossos eventos. É comum a gente perceber hoje cultos evangelísticos cheios, lotados de crentes. A ideia são os incrédulos. Mas pouco existe os incrédulos participando. Por quê? Porque eles não vêm. Eles não se sentem atraídos. Para falar a verdade, deixa eu contar um segredo aqui para ti. Até os membros da nossa igreja são irregulares na frequência dos nossos cultos, das nossas reuniões, quanto mais os incrédulos.
Então, quando eu coloco na minha cabeça que a minha igreja tem que realizar eventos para as coisas acontecerem, eu estou deixando de lado um ponto muito importante, que é o treinar pessoas. Treinar pessoas. Eu deixo de olhar para as pessoas com seus dons, treinar essas pessoas para que eu me preocupe só com os eventos. Aí eu gasto tempo, eu gasto dinheiro para conseguir convencer as pessoas a virem aos meus eventos. Em última análise, em último ponto, em última situação, a abordagem que é feita nesses eventos ou nesse realizar eventos nos afasta de treinar as pessoas para a evangelização. Sabe o que eu estou falando aqui? Estou dizendo o seguinte: quando eu estou como igreja preocupado em realizar eventos, todos os membros da igreja estão envolvidos em uma grande festa, em um grande culto evangelístico, ou pequenos eventos, mas eles se ocupam. O seu tempo está ocupado. E quando o seu tempo está ocupado, eles não têm tempo para treinar, ou para aprender, ou para servir, ou para perceber quais são os seus dons. Em outras palavras, nesse segundo ponto, nós devemos nos concentrar em treinamento. Nós devemos nos concentrar em algo que aumenta o número de cristãos preparados para comunicar o evangelho, para pregar o evangelho. Ora, eu estou dependendo de um homem evangelista, avivalista, para falar para os incrédulos que vêm para a minha igreja ou que nem vêm. Não é muito mais fácil eu preparar os membros todos da minha igreja, aprendendo a evangelizar, a falar do evangelho genuíno e sair por aí, dentro de casa, pregando o evangelho, na esquina de casa, com a vizinhança, no trabalho, na faculdade, pregando o evangelho? Não é muito mais fácil? Por que eu preciso trazer um cara de fora, um cara grandão, que é conhecido para as pessoas virem? Muitas vezes vem só pelo nome, mas volta tão vazio quanto voltou. O discipulado propõe quebrar isso, acabar com esse realizar eventos e adentrar com força no treinar pessoas. Além disso, nós devemos usar esses eventos para treinar os nossos obreiros. Os nossos obreiros não sabem definir o que é o evangelho. Se todos os membros da nossa igreja, se todos os membros da nossa congregação estiverem disponíveis para as oportunidades de serem treinados em evangelização, tenho certeza absoluta que mais e mais e mais incrédulos irão participar dos nossos cultos. Mas atenção, treinar evangelistas exige tempo. Não é da noite para o dia. Não é rapidamente. Requer tempo. E é por isso que muitas das nossas igrejas não querem. É por isso que muitos de nós não queremos treinar pessoas. Isso aqui que eu estou fazendo, poucas pessoas querem. É muito mais fácil trazer um cara grandão, pregar, organizar um culto para 100 pessoas, 200, 300 pessoas, porque visivelmente é mais interessante do que você tirar 1 hora, 2 horas do seu dia dentro de um espaço para falar com 10 pessoas, com 5, com 20 pessoas. Requer tempo, mas isso é o discipulado. Saiamos do realizar eventos para treinar pessoas. Pastor, então eu não posso mais fazer um culto evangelístico? Pode. Eu não posso mais fazer uma reunião de café, de chá das senhoras e senhores? Pode.
O que não pode é não treinar essas pessoas para um culto evangelístico, é não treinar essas pessoas para um pequeno grupo, é não treinar essas pessoas para uma reunião de oração. Quanto mais pessoas preparadas para comunicar o evangelho tiver, melhor. Quanto mais pessoas tiver condições, bagagem para falar do amor de Deus, onde estiver, melhor. Eu não preciso esperar o dia do culto de missões. Eu posso pregar para essa pessoa hoje. Tá bom? E o terceiro ponto, para a gente fechar aqui o nosso primeiro momento na nossa mentoria, eu preciso mudar a mentalidade de preencher lacunas para preparar novos obreiros. Vou até colocar aqui. Preencher lacunas para preparar novos obreiros. Você sabe qual é uma das pressões imediatas sobre os pastores? É preencher lacunas deixadas pelos líderes que, por algum motivo, renunciam, ou mudam de igreja, ou se recusam a continuar. E aí, quando eu falo se recusa, eu não estou colocando como algo ruim, não. Talvez ele ou ela tenha motivos para isso, tá? Talvez ele ou ela tenha motivos para isso. E como tem motivo, quem sou eu, quem é você, quem somos nós, para questionar. Para questionar. Mas quando esses líderes saem, renunciam, um espaço se abre, uma lacuna se abre. E aí é onde entra o desespero, a pressão dos pastores. Esse preencher lacunas é um desespero para os pastores. Então, vamos lá. Precisamos considerar cada pessoa, cada ser humano que entra na nossa congregação, na nossa igreja, como um dom de Cristo para as nossas igrejas. Como é um presente, um dom de Deus para a nossa igreja, nós precisamos equipar essas pessoas para servirem no ministério. Então, anota isso, ó. Ao invés de a gente pensar assim, como pastores mesmo, como líderes mesmo, podemos preencher essa lacuna com o nosso pessoal? Será que a gente pode, eu vou olhar para a igreja e pensar, quem é que, será que eu posso botar fulano de tal no lugar do líder do ministério X? A gente tem que mudar essa mentalidade, mudando a pergunta, dizendo o seguinte: que ministério esse membro, esse irmão, essa irmã poderia exercer dentro da congregação? Em outras palavras, eu não estou preocupado com os espaços que estão sobrando na igreja. Eu estou preocupado em usar os irmãos e as irmãs com o dom que Deus lhe deu. Vou dar um exemplo aqui, eu acho que até já falei aqui em um outro momento, que no início da minha fé eu tinha um jovem que eu via um excelente pregador, um cara bom demais, pregador que arrebata multidões e que era modelo, era exemplo, era paradigma para os jovens da minha época. Aí o ministério, percebendo que ele era um bom pregador, percebendo que ele era uma boa influência, colocou ele para ser professor no seminário. Sabe por quê? Porque um excelente professor no seminário havia saído. O melhor professor que o seminário tinha saiu e foi para um outro lugar, foi dar aula em outro lugar. Aí o que foi que a igreja pensou? Ora, se nós temos aqui um super pregador popular no nosso meio, vou colocá-lo para substituir o outro professor, ninguém vai nem perceber. Lê do engano. Perdemos um professor e perdemos um pregador. Ele parou de pregar porque tinha que se dedicar ao ensino, foi perdendo espaço na agenda de pregação, de forma que a igreja ficou com um professor médio e sem um pregador excelente. O que é isso? A igreja
olhou para a lacuna. Vou botar alguém nessa lacuna porque eu preciso preenchê-la. Isso é o que nós fazemos. O correto seria, calma aí. Dentre esses membros que eu tenho, qual dele eu posso utilizar? Aliás, em qual ministério o fulano de tal, será usado? Em qual ministério a fulana será usada? Descoberto isso, vamos treiná-los, vamos equipá-los. Esse é o correto no processo de discipulado. Se a gente começar vendo o processo nesses termos, o processo nessa situação, serão abertos novas áreas de ministério centrado em dons, centrado em oportunidades, centrado em situações específicas dos nossos membros. Eu tenho visto muito membros, líderes frustrados, porque são utilizados em um lugar que não é o deles. Frustrados. Por quê? Porque foram colocados para preencher lacunas. E não foi olhado para eles e falaram, olha, o teu dom é esse. Vamos trabalhar e te equipar para que você possa servir. Fechando esse primeiro momento, eu estou dizendo que focalizar-nos em pessoas nos ajudará a descobrir e treinar possíveis candidatos ao ministério integral da palavra de Deus. Amém.